Fala pessoal, eu sou o professor Matheus Narras e esse é o canal Vem de Química Bebê. Vocês estão preparados para analisar a estrutura dos sais? Embora os sais sejam compostos iônicos, muitas vezes os íons que formam esse composto iônico são íons compostos. Íons compostos, na grande parte das vezes, são formados por ligação covalente. Então vejam bem, eu tenho uma substância iônica, porque existe uma atração entre íons, mas dentro de cada íon pode haver ligação covalente. Se isso é possível, a gente então pode representar as fórmulas de Lewis e a fórmula estrutural desses íons compostos. E é isso que a gente vai fazer nessa aula. Tá preparado? Mas antes, roda a vinheta! Para começar a exemplificar isso que eu acabei de falar para vocês, então eu vou pegar aqui um sal que seja formado, por exemplo, pelo íon Na+, e o ânion SO4 2-. Por exemplo, o Na2 SO4. Beleza? Então imagina que a gente tenha esse sal aqui. Vejam bem, gente, o sal ele é formado por um metal, que nesse caso é o Na, beleza? E por ametais, que são enxofre e também o oxigênio. Olha que interessante. Embora essa substância seja considerada uma substância iônica, porque é formada pela junção de dois íons, o íon positivo, que é o Na, e o ânion negativo, que é o SO4, dentro do ânion, como tem SO, o S se liga ao O por ligação covalente. Concordam? Então, vamos analisar como que ficaria a estrutura desse sal. Afinal, se tem ligação covalente, a gente pode representar a sua estrutura com certeza. Então, para começar, se o sal tem fórmula Na2SO4, é porque ele é formado pelo íon Na+, e pelo ânion SO4 2-. Todo mundo concorda? Afinal, esse maisinho aqui e esse doisinho aqui, quando eles se juntam, esse doisinho acaba descendo para o Na. Por isso que gera Na2SO4. Então, o Na2SO4 é a junção do Na positivo com SO4 2-. O que é um Na positivo? O Na positivo nada mais é do que o sódio que perdeu um elétron. Afinal, eu tenho aqui um sódio da família 1A e para ele se estabilizar ele precisa perder um elétron, por isso que ele fica com uma carga positiva. Então aqui eu tenho o tal do Na+, que é um Na que perdeu um elétron. Em contrapartida, eu tenho o SO4. O SO4 é a junção do enxofre com 4 oxigênios, mas ele está com 2 cargas negativas. Vamos lembrar aqui, ó, o enxofre está localizado na família 6A, portanto ele tem 6 elétrons na camada de valência. O oxigênio também está localizado na família 6A, portanto ele também tem 6 elétrons na camada de valência. Vamos fazer a ligação entre o enxofre e o oxigênio nesse íon SO4 2-? Então bora lá. Primeiro, vamos pegar o enxofre, que é o átomo central. Ele tem 6 elétrons. Concordam comigo que esse enxofre ele ganhou 2 elétrons? Vejam, porque a carga está 2-. Na verdade, quem ganhou esses 2 elétrons foi o íon inteiro. Mas eu costumo aplicar esse ganho de elétrons no átomo central. Acho que fica mais fácil de vocês compreenderem. Então vejam bem, o enxofre ele tinha 6 elétrons. Se ele ganha 2, que vem lá do Na+, o que acontece? Ele já se estabiliza, porque ele acaba de atingir 8 elétrons na camada de valência. Concordam comigo? Se ele atinge 8 elétrons na camada de valência, ele não pode fazer ligação covalente comum. O que ele pode fazer é ligação covalente coordenada. Concordam? Ele pode fazer ligação covalente dativa. O que é essa ligação covalente coordenada ou dativa? Chega um oxigênio aqui, o oxigênio tem 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele compartilha os 2 elétrons do enxofre. O enxofre não usa os do oxigênio, porque o enxofre já está estável. Concordam? Então aqui eu tenho a junção do oxigênio com enxofre.
Chega um outro átomo de oxigênio aqui, vejam que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e compartilha 2 do enxofre. Afinal, o enxofre tem elétrons livres para poder compartilhar de forma coordenada, de forma dativa. Como ainda tem mais 2 pares de elétrons, dá para chegar mais 2 oxigênios. Chega um aqui com os seus 6 elétrons e chega mais um oxigênio aqui com os seus 6 elétrons. E assim todo mundo se estabiliza, concordam? Deixa eu descer um pouquinho isso aqui, para não ficar muito grudado com o que eu representei em cima. Então, vamos descer um pouquinho isso aqui. E o que é importante você frisar é que essa união só foi possível porque o SO4 está com carga 2-. Concordam? É dessa forma que a gente representa a estrutura de um sal, a estrutura de Lewis. Por quê? Eu coloquei aqui o íon positivo, que é o Na+, tá certo? E entre colchetes eu coloquei o ânion composto por ligação covalente, representando aí os compartilhamentos de elétrons. Entre o íon Na+, e o SO4 2-, a ligação é iônica, tudo bem? Então, entre o íon, vamos colocar aqui, ó, entre o íon Na+, e o íon SO4 2-, aqui a gente tem ligação iônica, porque é a ligação entre 2 íons. Porém, entre o enxofre e o oxigênio, as ligações são covalentes. Porém, a gente considera isso um composto iônico, porque é resultante da atração de 2 íons. Tranquilo? Vou representar mais uma estrutura para ver se ficou claro para todos vocês, tá? Então vamos para a próxima tela. Vamos imaginar agora a seguinte situação. A junção do íon amônio, certo? Que é o íon NH4+, por exemplo, com o íon Br-, certo? Quando eu junto o íon amônio, que tem carga positiva, com o íon Br-, que tem carga negativa, a gente cancela essas cargas, não é? E vira um sal. Esse sal é o NH4Br. Como que eu representaria isso como uma estrutura, por exemplo, de Lewis, como eu fiz anteriormente? Então, vamos lá. Primeiro, vamos analisar primeiro o NH4+. Lembrando que o nitrogênio, ele está na família 5A. Então, ele tem 5 elétrons na camada de valência. O hidrogênio tem apenas 1. Mesmo tendo 1, ele faz compartilhamento de elétrons, estão lembrados? Então, o átomo que vai ficar no centro aí desse íon é o nitrogênio. Então, vamos pegar o nitrogênio e vamos colocar ele no centro. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Beleza? Então, aqui eu tenho o átomo de nitrogênio. Porém, esse íon NH4 positivo, ele perdeu um elétron, não é? Porque ele está positivo. Vamos aplicar essa carga no átomo central, como eu fiz anteriormente. Então, eu vou tirar um dos elétrons aqui. Ele tinha 5, agora ele tem apenas 4, porque ele perdeu um elétron. Se ele tem apenas 4 elétrons, quantas ligações covalentes ele precisa fazer para se estabilizar? 4. Por isso que ele se liga a 4 hidrogênios. Vem um hidrogênio aqui, vem um hidrogênio aqui, vem um hidrogênio aqui e vem um hidrogênio aqui. O nitrogênio, ele só consegue fazer 4 ligações nesse caso porque ele perdeu um elétron. Então, eu venho aqui e represento entre colchetes que isso só foi possível porque ele perdeu um elétron. Afinal, se ele não tivesse perdido um elétron, tivesse 5, ele só poderia fazer 3 ligações, como é o que acontece na amônia. A amônia, que tem fórmula NH3, só tem 3 hidrogênios porque o nitrogênio só pode fazer 3 ligações. Nesse caso, ele fez 4 porque ele perdeu um elétron. Então, eu posso representar a fórmula de Lewis desse íon dessa forma. E esse íon positivo ele está ligado ao bromo, que nesse caso está na forma de brometo, que é um íon negativo. Certo? Então, aí a gente tem a representação da estrutura de Lewis para o NH4Br. A gente poderia fazer até a fórmula estrutural, se quisesse, a fórmula estrutural, que é representando com tracinhos. Então, aqui eu poderia ter a representação da estrutura do NH4Br, que se chama brometo de amônio.
Então, pessoal, nessa aula bem curtinha, a gente viu como é possível representar ligações covalentes mesmo dentro de um composto iônico. O composto iônico, o sal, que a gente está analisando nesse momento, é um composto formado pela atração eletrostática entre dois íons de cargas opostas. Porém, se o íon for um íon composto por mais de um tipo de átomo, a ligação entre esses átomos pode ser feita por ligação covalente, como a gente viu aqui nos exemplos. Beleza? Então, se você curtiu esse vídeo, se te ajudou, se inscreve aí no canal, dá um like pra mim, compartilha com os amigos e até a próxima!